Fala galera, beleza? Professor Fredão, aqui do Mente Matemática. Inicialmente, espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo dessa série. No primeiro vídeo a gente abordou muito a parte do conteúdo, né? A gente explicou como é que funcionam as competências e habilidades lá da matriz de referência do Enem, conhecimentos e objetos do conhecimento. E a gente explicou também a respeito das orientações curriculares do ensino médio e como que elas podem te ajudar a entender de fato o que você precisa absorver de cada conteúdo ao final do ensino médio. Porém, a prova do Enem ela não é apenas conteúdo. Prova disso, vou citar dois exemplos. Lá no colégio que eu trabalho, frequentemente a gente tem alunos que são aprovados no IME e no ITA e que tiram abaixo de 39 na matemática no Enem. E o nível de conteúdo que essa galera vê numa turma ITA e IME é absurdo, é muito maior do que eu cheguei perto de ver no meu ensino médio. Então, por que se eles têm um bom conteúdo, eles acabam talvez não chegando mais próximos de gabaritar uma prova, já que a prova do Enem, teoricamente, ela é fácil, né? Como dizem, tem pouco conteúdo, majoritariamente são itens do ensino fundamental. Então, por que essa galera não chega mais próxima de gabaritar? Bom, é fato que se você tem um conteúdo muito bem sedimentado, você vai ter um bom desempenho, né? Se você é um cara que estuda no nível, no patamar de quem estuda para um ITA, para um IME, é óbvio que você vai ter um bom desempenho. Dificilmente esses caras vão tirar menos do que 30, 35 numa prova como a prova de matemática do Enem. Só que a prova da matemática do Enem, ela vai muito além de conteúdo. Ela é uma prova em que você precisa ser ágil, você precisa ter um nível de concentração muito alto do início ao fim da prova e você precisa de uma boa estratégia. Tem professores que trabalham comigo que mesmo fazendo a prova em casa, relaxado, sem a pressão no momento da prova, acabam errando 2 ou 3 itens, né? Não porque eles não saibam aquele conteúdo, mas porque deixaram alguma informação passar batido, enfim, não estavam muito atentos a determinados detalhes. O professor que eu conheço que mais sabe matemática de todos com os quais eu já trabalhei, que sabe muito mais matemática do que eu, inclusive, ele, da vez que fez a prova do Enem, foi muito pior do que eu. Se eu não me engano, ele acertou acho que 41 ou 42 itens da prova. Bom, mas por quê? Porque ele não conhecia tão bem o modelo de prova do Enem. Então, a ideia do nosso primeiro vídeo foi trabalhar a parte de conteúdo. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito de como melhorar a sua precisão lá na hora da prova, né? Alguns cuidados que você tem que tomar, e também um pouco mais a respeito da parte estratégica, né? Que tipo de estratégia você tem que pensar antes da prova, durante a prova, enfim, para que você tenha um bom desempenho. E quanto à agilidade, a gente vai fazer depois um vídeo também sobre cálculo mental, e nesse vídeo a gente vai abordar um pouquinho mais essa parte da agilidade. Então, espero que vocês gostem desse segundo vídeo. Ele provavelmente vai ficar longo, porque são muitas informações que a gente quer passar para vocês. Então, fiquem com a gente até o final, especialmente a parte final, que a gente vai falar bastante da parte estratégica, tanto eu quanto o Lobo. É uma parte que eu tenho certeza que vai alavancar o desempenho de vocês aí lá na hora da prova, caso vocês consigam seguir algumas orientações que a gente vai passar. Beleza? Então, vamos nessa. Então, galera, pode até parecer meio contraditório o que eu vou falar para vocês aqui agora, mas a melhor forma de você melhorar a sua precisão na hora da prova e evitar erros é errando. Por que errando? Porque quando você erra, quando você está fazendo um exercício, quando você está fazendo um simulado e tal, é nesse momento em que você vai conseguir perceber onde estão as suas falhas. Pode ser que você chegue numa prova e você erre muito por ter aprendido o conteúdo pela metade ou ter aprendido de uma maneira que você achou que sabia bem, mas que você percebeu que você não estava dominando muito bem. Pode ser que você tenha errado por uma falta de atenção, pode ser que você tenha lacunas interpretativas mesmo. Teve uma aluna uma vez que relatou para mim que ela tinha muita dificuldade em saber o significado de algumas palavras. Então imagina, ela por não saber uma palavra, ela sabia todo o raciocínio matemático, mas ela de fato me mostrava: Fredão, eu não sei o que é essa palavra. E aí por conta de uma palavra, ela acabava errando uma questão. Então, saber identificar qual é o tipo de problema que você tem e onde que estão as suas defasagens é fundamental para que você tenha um bom desempenho. E para isso, você precisa fazer muito exercício. E não só fazer exercício e fazer simulado. Você precisa depois avaliar também o que você fez. Tá? Então essa é uma das primeiras dicas que eu vou passar aqui para vocês. Quando você pega um simulado e só faz o simulado e deixa ele de lado, você não tem um grande ganho com isso. Você simplesmente vai ter uma nota, de repente no teu cursinho lá, você vai ter uma classificação, um ranking, mas o que aquilo de fato gerou? O que isso te agregou e o que isso te ajudou a melhorar o seu desempenho? Se você largar o simulado de lado, nada. Não vai te ajudar em nada. Se você depois pega esse simulado e analisa os seus erros, enfim, corre atrás dos teus erros e até eventualmente de acertos, porque pode ser que uma questão você tenha acertado, mas você ficou inseguro. Se você fizer isso, e se você errar e conseguir identificar os seus erros, isso vai te ajudar muito a errar cada vez menos.
Então, para mim, a matemática sempre estava muito ligada à resolução de exercício. Então, quando me perguntam, Fredão, vale a pena perder muito tempo com a teoria? Vale a pena eu focar mais em exercício, fazer provas antigas, enfim, exercício, tá? Teoria, ela é importante? Claro que é. Especialmente se você não tem uma boa base na matemática, você vai precisar estudar um pouco de teoria. Só que para mim sempre o exercício é que me indicava e até que ponto eu precisava de fato estudar aquela teoria. Então, para mim nunca fez muito sentido na matemática, e essa, apesar de ser uma percepção minha, é algo que funciona para a maioria dos estudantes que eu acompanho. Então, para mim não fazia muito sentido eu ficar lendo um livro, fazendo um resumo e tal, da parte teórica, e depois fazer um ou dois exercícios e me dar por satisfeito. Como é que funcionava o meu aprendizado matemático quando eu estava no ensino fundamental e no ensino médio? O professor dava uma aula, eu pegava o livro. Se eu achava que naquele conteúdo eu estava relativamente tranquilo, tinha entendido bem a aula, não tinha grande dificuldade, eu já começava pelos mais difíceis daquele livro. E aí, se eu resolvia os mais difíceis, eu não via motivo para poder ficar perdendo tempo resolvendo os mais fáceis e os intermediários. Se era um conteúdo que eu sentia alguma insegurança, eu pegava alguma questão ali pelo meio do livro e tal, resolvia. Se eu errasse, eu dava um passo atrás, tentava fazer os mais fáceis. Se eu acertasse, eu aumentava um pouco o nível, ia para os mais difíceis. E assim ia. E à medida que eu fosse sentindo dificuldade, aí eu parava, voltava na teoria ou olhava algum exercício resolvido. E foi assim durante toda a minha vida acadêmica, desde o ensino fundamental, passando pelo ensino médio, pela minha primeira graduação na estatística e pelo meu mestrado. No meu mestrado, inclusive, um artifício que eu usava muito na hora que eu ia fazer resumos, né, eu sempre colocava exercício no meu resumo. Então, eu fazia um resuminho teórico, colocava uma fórmula, eu colocava um exemplo ou dois resolvidos logo embaixo, para que, se eu tive dificuldade naquela parte, né, e aquilo me motivou a escrever aquele resumo com aquela parte, então tinha que ter um exemplo sempre associado àquela teoria para que aquilo fizesse mais sentido na minha cabeça e não ficasse algo completamente abstrato. Beleza? Então, quando me perguntam, Fredão, vale a pena gastar mais tempo com exercício ou com teoria? Com certeza exercício, tá? Porque é errando que você vai aprender a fazer certo lá na hora da prova, e também é o exercício que vai te deixar seguro e que vai te fazer de fato, ou pelo menos era assim que funcionava para mim, vai me fazer de fato entender o que aquela parte teórica estava me dizendo, beleza? Tá, Fredão, mas fazer exercício, você recomenda então que eu faça exercício de livro, que eu faça simulados, que eu faça provas antigas, o que você recomenda? Galera, as provas antigas do Enem sempre vão ser a melhor fonte para o Enem. As provas antigas da FUVEST sempre vão ser a melhor fonte para a FUVEST. As provas antigas da UNB sempre vão ser a melhor fonte para a UNB. Porque cada prova tem uma característica, cada prova ela é montada de uma forma. Então, nenhum simulado, por mais bem pensado que ele seja, vai se aproximar tanto da prova do Enem quanto a própria prova do Enem. E quando eu falo Enem, eu falo de Enem primeira aplicação, segunda aplicação, PPL, terceira aplicação quando acontece, enfim. Na matemática, eu sempre recomendo para os meus alunos que eles façam as provas do Enem na matemática de 2013 para cá. Apesar de muitos falarem que para fazer todas as provas, desde 2009, 2010, etc., as provas de 2009, eu já fiz todas, né? As PPL não. PPL eu pego uma ou outra questão perdida e resolvo, nunca sentei para fazer a prova. Agora a prova do Enem mesmo, primeira aplicação, eu já fiz todas. As provas de 2009, 2010, 2011 e 2012 até, elas têm bons itens, tem itens que são legais, mas a estrutura da prova é muito diferente do que é a prova hoje. Se você pegar uma prova de 2009, 2010, vocês vão ver que a parte conteudista, tipo função trigonométrica, função logarítmica, combinatória e tal, não era tão abordada. E tinha muita parte de contas chatas que você tinha que fazer, muita manipulação algébrica e manipulação numérica que você tinha que fazer na prova para ter um bom desempenho. Então, se você já fechou todas as provas de 2013 para cá, ok, vale a pena você pegar as outras para fazer, caso você queira. Se não, não tem nenhum problema. Foque nas provas de 2013 em diante, beleza? Especialmente na matemática, tá? Essa é uma primeira dica com relação às provas antigas. Vale a pena você fazer simulados? Lógico. Vale a pena você estudar por livros, de exercícios de livros? Lógico. Mas nada vai ser tão parecido com a prova do Enem como a própria prova do Enem. Exemplos. Teve questão que já apareceu relativa a uma bandeja que tinham copos empilhados. Eu vou tentar deixar aqui em algum lugar aqui da tela essas duas questões, que elas apareceram em 2 anos distintos e eram praticamente a mesma ideia. Se eu não me engano, uma dessas apareceu em 2013 e eu não fiz a prova de 2013 porque eu comecei a fazer em 2014. Só que no ano que essa questão caiu, que eu fiz, que foi tipo 2016 ou 2017, na mesma hora me veio um estalo e me puxou essa questão, né? E eu falei, pô, beleza.
Se eu não tivesse visto essa questão em 2013, talvez eu tivesse dificuldade de enxergar a resolução nesse outro ano, porque você tinha que enxergar aquele problema meio que de cima e tal, tipo, não era muito simples você pensar naquilo na hora da prova. Mas, por já ter feito as provas antigas, eu acabei sabendo como fazer aquela questão. Uma outra questão em que isso também aconteceu foi a do ano passado, a questão do ENTRE, né, do alerta lá, que foi a questão mais discutida de todas. Quem leu o guia, né, do Guia Definitivo da Matemática do Enem, viu que essa questão, se eu não me engano, foram 39 alunos que acertaram 44 das 45 no ano passado, e desses 39, acho que 23 erraram exatamente essa questão do ENTRE. E foi a questão que mais me deixou em dúvida na hora da prova, só que no meio da prova me deu um estalo, porque eu lembrei de uma questão de 2018, que também usava o termo ENTRE, e que nas alternativas era só maior e menor, tipo, você não tinha a igualdade. E eu lembrei, beleza, matematicamente o ENTRE não quer que você considere os extremos, mas pela construção da prova eu achei que talvez o examinador quisesse que a gente considerasse. Mas quando eu lembrei da questão de 2018 eu falei, beleza, então é assim que eu vou marcar porque é assim que foi feito no ano passado. Alguns outros exemplos de questões que sempre aparecem e que se você for fazendo provas antigas você vai acabar percebendo isso, são questões de combinatória que envolvem senhas bancárias. Então, apesar de combinatória ser um tópico que geralmente eu recomendo que você pule no primeiro momento da prova, se aparece uma questão de senha bancária, você deve fazer no começo da prova, porque são questões que em geral são tranquilas. E função logarítmica, que também geralmente tem algumas das questões mais difíceis e que num primeiro momento vale a pena você pular, especialmente algumas que envolvem tanto log quanto a parte de juros, que já caiu acho que 1 ou 2 vezes em anos recentes, você tem que pular no começo da prova porque vai ser uma das questões mais difíceis. Mas tem um modelo de questão de log que, em geral, ele é tão batido, aparece em tanto material que, mesmo quem tem dificuldade em log, consegue resolver esse tipo de questão. Que são aquelas questões que falam de magnitude de terremoto. Também já apareceu mais de uma vez lá na prova do Enem. Então, quando você vai fazendo as provas antigas, você vai percebendo padrões e você vai percebendo também que tipos de conteúdo você deve focar mais. Você vai perceber que, por exemplo, porcentagem aparece muito. Você vai perceber que média, mediana, aparece muito. Em geral, são questões tranquilas. Então, você tem que focar naquilo. Então, é fundamental que vocês façam provas antigas, beleza? Para que vocês melhorem a parte da precisão na hora da prova, beleza? Para que vocês errem, conheçam as provas e vocês cheguem lá na hora da prova já preparados para o que está para vir na hora da prova. No Mente Matemática Presencial, por exemplo, a gente usa uma ideia de treinamento Enem. E como é que funciona esse treinamento Enem? A gente aplica uma lista de exercício para cronometrar o tempo. Então essa lista vai ter de 10 a 15 itens para o aluno fazer de 40 a 45 minutos. E na aula seguinte a gente corrige essa lista, só que não é só corrigir e falar os acertos e explicar como fazer. A gente corrige com feedback estatístico. Então a gente analisa quais foram os padrões de marcação dos estudantes e baseado nesses padrões de marcação, a gente analisa quais foram os erros mais comuns, que são os distratores, né, na prova. Então a gente pega, por exemplo, 50% marcou letra A, mas o gabarito era letra B. O que esse aluno, ou o que esses 50% dos alunos provavelmente pensaram para marcar a letra A? E a gente corrige baseado nesses distratores também. Beleza? Então, para falar um pouco mais a respeito do que são esses distratores e até citar alguns dos distratores mais críticos da prova de 2019, eu vou chamar aqui novamente o professor Gabriel Lobo, e ele vai bater um papo com vocês e falar um pouco mais a respeito de alguns distratores lá da prova do Enem. E depois ele vai dar algumas estratégias que ele costuma utilizar na prova. E em seguida eu volto, falo um pouquinho das minhas estratégias, coisas que eu tenho utilizado nos 6 últimos anos de prova. E as minhas notas, né, têm sido consideravelmente boas, né, na matemática, apesar de não fazer só a prova de matemática. Enfim, então fiquem com a gente até o final desse vídeo, vai ter muita dica incrível para vocês, eu garanto. Vocês não vão se arrepender desse vídeo longo. E vamos lá, Lobo, manda ver aí agora. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel Lobo falando mais uma vez, tá? E aí, como o professor Fred falou, as questões da prova do Enem, elas são criadas com algumas alternativas que a gente conhece como distratores, tá? E o que são esses distratores? São alternativas que são colocadas nas questões, tá? Para a gente identificar onde que o aluno está se distraindo. Ou seja, se o aluno for resolver uma questão e ele cometer algum erro durante o processo, ele vai achar que ele acertou aquela questão por conta desse erro que ele cometeu. Então ele vai marcar uma alternativa errada, tá? E o objetivo dessa alternativa errada não é que seja um peguinha, mas é que a gente consiga identificar onde que o aluno está falhando e quais são as habilidades que o aluno precisa ainda desenvolver, tá? Uma vez que a prova do Enem é uma prova de proficiência,
O aluno ele não pode acertar uma questão por acaso, então ele tem que fazer um processo de cálculo correto e ele tem que achar uma alternativa que é a alternativa correta para aquela questão. Tá? Então, normalmente nas questões do Enem são 4 distratores e uma alternativa correta, tá? Com o objetivo de a gente identificar em qual local ou qual processo que o aluno ainda não domina, beleza? Então, para te ajudar a identificar quais são os processos que os estudantes mais erram, né, na hora de fazer a prova, e onde que você deve ficar atento para que você não cometa os mesmos erros, a gente vai apresentar aqui os principais distratores da prova do Enem, do Enem 2019, né, para que vocês consigam, né, de fato, observar quais foram os principais erros cometidos pelos alunos que fizeram a prova no ano passado. É importante deixar claro aqui, pessoal, que nessa resolução que a gente vai fazer, a gente vai apresentar um resumo da resolução da questão, dando o enfoque principal àqueles processos que são errados, né, para que os alunos cometeram, de modo que eles escolhessem uma alternativa mais errada aí, no caso das questões, tá? A resolução completa das questões, com toda a observação de processos, o método de cálculo, análise do enunciado, é feita numa playlist que a gente tem no canal do Mente Matemática, resolvendo o Enem 2019. Então é só entrar lá no canal que vocês conseguem encontrar lá onde que está essa playlist do Enem 2019. Tudo bem? Então, para te ajudar, pessoal, a evitar que você erre a mesma coisa que uma série de pessoas estão errando para escolher as alternativas mais erradas da questão, né? A gente vai apresentar aqui 5 das questões do Enem 2019 que tiveram maiores índices de erros, tá? O top 1 ao top 5 estão lá no Guia Definitivo da Matemática do Enem, que a gente colocou lá todas as questões com algumas explicações e alguns exemplos lá de o que o pessoal errou, né? E aqui, nesse vídeo de hoje, eu vou trabalhar o top 6 ao 10, tá? Para que fique um trabalho bem completo, vocês consigam ter aí 10 questões com análises aí de onde que a galera está mais errando, né? Quais são as questões que a alternativa mais marcada foi uma alternativa errada. Beleza? Vamos lá, pessoal? Então, começando pelo 10º distrator, pessoal, a questão 174 do Caderno Azul, né? Foi a questão que teve o 10º pior desempenho do ponto de vista dos distratores, tá? Quer dizer, a resposta mais marcada aqui foi a alternativa E, né? Que fala da cidade número 5 aqui, né? A última aqui do nosso gráfico, tá? Agora vamos ver o que o enunciado pede. Ele fala o seguinte, ó, ele define a taxa de urbanização como a razão entre a população urbana e a população total de cada município, né? E aí depois ele pergunta, ó, qual que é o município com a maior taxa de urbanização, tá? Qual que é o provável raciocínio daqueles que marcaram a letra E, né? Se a gente observar a cidade número 5 aqui, né? A gente vai ter, ó, 17 mil habitantes de população urbana e 12 mil habitantes aqui de população rural. Quer dizer, se a gente somar essas duas quantidades, né, 17 mil mais 12 mil, a gente vai chegar em 29 mil. Quer dizer, é um número absoluto de população maior do que qualquer outra cidade. A cidade 4, ela vai ter, por exemplo, 18 mil mais 10 mil, 28 mil, e as outras muito menos aqui, se a gente observar o próprio gráfico, ele já mostra isso pra gente. Na realidade, pessoal, esse é um raciocínio errado pelo seguinte motivo. Ele fala que a taxa de urbanização é uma razão entre população urbana e população total. Então, se a gente for levantar aqui as populações totais de cada município, né, e a gente levantar também as populações urbanas de cada município, a gente vai ver, ó, que o município 3, né, ele vai ter, ó, 11 mil habitantes de população urbana, né, e ele vai ter, ao todo, somando essa quantidade com essa quantidade, 16 mil habitantes de população total, tá? Ou seja, a razão entre essas duas quantidades, né, 11 mil sobre 16 mil, né, vai dar aqui 11/16, é a maior razão entre todos os municípios e, portanto, essa é a resposta correta, né, a questão de letra C. Tudo bem, pessoal? Em nono lugar, na lista dos 10 maiores distratores, né, a gente tem aí a questão de número 145 do Caderno Azul. É a questão que ficou conhecida como a questão da catraca, né? Porque ele fala que esse ciclista tem uma catraca com 7 centímetros de diâmetro e vai incluir uma segunda catraca, de modo que, à medida que a corrente passe por ela, a bicicleta avance 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca, tá?
O raciocínio o provável raciocínio, né, na verdade, para achar um distrator, pessoal, é que a maior parte dos alunos que marcaram essa questão marcaram letra B, né? Aqui os 37,25% dos alunos marcaram essa letra B. E essa letra B, ela é exatamente 50% de 7 centímetros, tá? Então, pode ser que os estudantes tenham multiplicado 50% da questão com 7 centímetros e achado 3,5, tá? Na realidade, essa questão é uma questão de grandezas inversamente proporcionais. Se a gente tem um percurso aqui que a gente vai fazer com uma bicicleta, por exemplo, tá? E esse percurso ele tem 10 metros de comprimento, né? Se eu tiver uma roda como essa, que tenha um comprimento total da roda de 2 metros, tá? Digamos que eu tenha esse comprimento da roda de 2 metros. Quantas voltas essa roda vai dar para ela percorrer essa distância aqui de 10 metros? Então, essa roda ela vai dar 5 voltas, certo? Eu vou ter 2 metros para ela dar uma volta, né? Aí depois, mais 2 metros para ela dar outra volta. Aí depois, mais 2 metros para ela dar outra volta. Mais 2 metros para outra volta. E por último, 2 metros para outra volta. Então, a gente vai ter ao todo, quando eu tenho 2 metros, eu tenho 5 voltas, tá? Agora, observe. Se eu tiver esse mesmo percurso de 10 metros, mas na realidade, essa minha roda da bicicleta, ela tiver um comprimento aqui de 1 metro, quantas voltas ela vai ter que dar aqui para ela percorrer esses 10 metros? Então, essa roda ela vai ter que dar 10 voltas, certo? Então, se tiver 1 metro, ela vai dar 10 voltas. Então, com isso, a gente pode perceber que o comprimento da roda e a quantidade de voltas que a roda dá para ela fazer um mesmo percurso, tá? São grandezas inversamente proporcionais. Então, como eu falei para vocês, é uma questão de grandezas inversamente proporcionais. Por outro lado, pessoal, o comprimento de uma roda, ele é diretamente proporcional ao raio dessa roda, né? Ou ao diâmetro dessa roda, certo? Ou seja, o diâmetro dessa roda, que é diretamente proporcional ao comprimento da roda, né? Vai ser inversamente proporcional ao número de voltas, tá? E é por isso que a gente tem, no caso dessa questão, o diâmetro da catraca inversamente proporcional ao quanto que essa bicicleta avança, certo? Então, para a gente fazer o cálculo dessa questão, a gente vai fazer o seguinte. Ele avançaria, né, 100%, né, de uma distância aí qualquer, quando a gente tinha 7 centímetros de diâmetro, certo? Só que ele vai avançar 50% a mais, ou seja, ele vai avançar 150% de uma distância, né? E aí a gente vai calcular quanto que vale esse diâmetro aí que a gente quer descobrir, tá? Vou chamar de diâmetro de Dzão, certo? Então, fazendo esse cálculo, pessoal, a gente vai cortar essa distância original, que para a gente não interfere, tá? A gente quer trabalhar com percentuais. E esse diâmetro, né, a gente vai achar que vai ser 7 centímetros dividido por, vezes 100%, né? Dividido por 150%, tá? Ou simplesmente 7 dividido por 1,5, tá? Esse cálculo aqui vai resultar para a gente em 4,7 aproximadamente, né? Que é o resultado aí da questão. Beleza, pessoal? Por isso que o gabarito dela é letra C, que foi marcado por apenas 15%, né, aproximadamente aí dos candidatos. Galera, e aqui é válido fazer uma observação. Eu coloquei um asteriscozinho aqui em cima, né? Porque essa questão, ela teve uma peculiaridade aí quando a gente começou a estudar os microdados do Enem, tá? Então, o que aconteceu? Essa questão, ela teve uma pontuação 0, tá? Ela valeu 0 pontos na escala de proficiência aí da TRI, tudo bem? Então, o que pode ter acontecido nesse caso? Essa relação que a gente construiu de grandezas inversamente proporcionais, né? O quanto que a bicicleta avança e o diâmetro da roda da bicicleta, da catraca, né? Ela não é uma relação que fica explícita no enunciado, tá? Então, a gente pode ter usado aqui um certo conhecimento da física, tá? Que não é explícito no enunciado da questão. Ou seja, qual que é a nossa suspeita? O INEP provavelmente anulou essa questão, tá? Ela teve uma pontuação 0 porque muito provavelmente ela foi descartada aí para que a TRI rodasse de uma maneira equânime, né? Com o mesmo critério para todas as pessoas. Tudo bem? Então é só uma observação especial. Isso está melhor explicado lá no guia definitivo da matemática do Enem, né? Que a gente divulgou
pelo Mente Matemática, tá? E aí eu recomendo que vocês deem uma olhada para que vocês possam entender aí os pormenores dessa característica peculiar. Beleza? Vamos seguir em frente. O 8º lugar na lista dos top 10 distratores aí da prova do Enem 2019 é uma questão de juros, né? É uma questão relativamente simples, né? Ele fala aqui que uma pessoa adquiriu um produto aí com a taxa de 1% ao mês, tá? Só que, no final das contas, ele vai pagar R$ 202 ao final do primeiro mês, né? Que no caso seria R$ 200 mais 1%, né? E ele vai pagar R$ 204,02 ao final do segundo mês, que seria o equivalente a 202 vezes 1% aí somando 1% de juros, tá? E aí o que acontece? Aí o enunciado fala aqui que para concretizar a venda, a nota fiscal ela vai ter o valor do produto à vista, tá? E essa informação ela precisa ficar bem clara aqui, ó, produto à vista, tudo bem? O que acontece? Para a gente entender esse principal distrator, o processo de raciocínio ele é relativamente simples, tá? Então, o que acontece? Se a gente somar os R$ 202 que o cliente pagou com R$ 204,02, né? Ou seja, o valor somado que o cliente pagou a prazo, né, foi de R$ 406,02, tá? Então, 37,33% dos candidatos marcaram essa opção, né, mas desconsideraram o fato de que na nota fiscal deve ir o preço do produto à vista, tá? Então, basicamente aqui, o que a gente vai fazer, ó? Depois do primeiro mês, né, a gente teve aí R$ 202 pagos, né? R$ 202. Como é 1% ao mês, né? A gente teria, no caso, né, ao mês 0, né? Mês 0. A gente teria o preço original, né? Vou escrever aqui como um X, tá? E a gente sabe que esse valor aqui é o preço original X somado 1%, tá? Então, na prática, o valor original do produto era R$ 200. Quando a gente somou 1% aqui, a gente chegou aos R$ 202, tá? Então, o preço da primeira parcela aqui foi de R$ 202. Primeira parcela. Tudo bem? Porém, pessoal, quando a gente somar mais 1% aqui nesse produto, a gente vai chegar ao preço da segunda parcela, né? R$ 204,02. Tudo bem? Então, o preço da segunda parcela. Ó. Segunda parcela. Tudo bem? Então, resumindo a questão aqui, a gente pagaria, né? Se a gente comprasse à vista, a gente pagaria 2 parcelas de R$ 200, só que pagos à vista, né? Tudo bem? Que daria, então, 2 vezes 200, né? Que dá o valor final do produto, né? À vista, tá? De R$ 400. A resposta correta, então, é a letra B, R$ 400. Tudo bem? Então, resumindo a questão, ela é basicamente isso. A 7ª questão na lista dos top 10 de distratores, pessoal, é uma questão de logaritmo. Normalmente, já chama a atenção aqui de vocês, tá? Normalmente, as questões de logaritmo são questões difíceis do ponto de vista da TRI, tá? Então é bom ficar atento. Normalmente, quando for uma questão de logaritmo, eu já recomendo para vocês que vocês pulem essa questão para a próxima e em seguida vocês voltem aí no final da prova para vocês verem se vocês conseguem desenvolvê-la, tá? Mas basicamente o que acontece? Essa questão ela fala que uma rosa, né, uma planta, na verdade, né, cor de rosa, ela precisa ter, então, um pH maior do que 7 e um pH menor do que 8, tá? Então, a questão, ela traz o principal distrator como letra C. Na verdade, pessoas que, observando essa equação para o log, né, de x na base 10, menos log de x na base 10, assumiram que o x tem que ter um valor aí maior do que 7 e menor do que 8. Porém, esse não é o raciocínio correto da questão, tá? Por quê? Na realidade, o que a gente tem que fazer? A gente tem que igualar o pH, ó, o pH a um valor maior do que 7 e depois a gente igualar o pH a um valor menor do que 8, né? E com o pH a gente vai operar com o log, né, o logaritmo, para a gente achar o valor do x, tá? Então a gente vai igualar aqui, ó, menos log de x na base 10 é maior do que 7, tá? Se eu multiplicar por menos 1 dos dois lados, ó, log de x na base 10, aí eu vou mudar o sinal, né? Menos 7, tá? E aí a gente passa o 10 elevando aqui, né? Então vai ficar o x é menor do que 10 elevado a menos 7. Essa é a operação de logaritmo, tudo bem? Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Menos log de x na base 10 é menor do que 8. Se eu multiplicar por menos 1 dos dois lados, ó,
A gente vai inverter aqui o sinal de menor que, né? Para maior que, e vai colocar aqui o sinal de menos 8, tá? E aí, quando eu passar esse 10 aqui, ó, para esse lado, a gente vai ter, então, que o x tem que ser maior do que 10 elevado a menos 8, tá? E com isso a gente acha o resultado correto aqui da questão, que é a letra E, tá? Valores de x, né? Maiores do que 10 elevado a menos 8 e menores do que 10 elevado a menos 7. Tranquilo, pessoal? Então, muita atenção. Logaritmo é uma operação matemática, né? Então, a questão ela tinha que fazer algum tipo de cálculo, não era simplesmente uma questão de observar valores e a gente colocar aqui a alternativa C como alternativa correta. Beleza? Vamos para o top 6 agora, pessoal. Então, a questão de número 152 do Caderno Azul, né, ela traz uma situação de um contexto aí em que um município, né, vai contratar aí empresas, né, para fornecerem máquinas, né? E aí ele fala que eu tenho um total de R$31 mil para o conjunto das 3 máquinas, e ele fala que as máquinas, o valor pago, né, será inversamente proporcional aí à idade de uso de cada máquina, tá? E aí ele fala que as empresas cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de idade de uso, tudo bem? A pergunta da questão é o seguinte, ó, quanto que receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? Ou seja, a empresa que cadastrou a máquina com 5 anos de idade, né? E o principal distrator dessa questão, galera, foi a letra C, tudo bem? E aí, qual que é o processo provável, né, de erro para o pessoal ter encontrado a letra C, né? Se a gente pegar o 31 mil, que é o resultado do valor aqui, que o município tem para a contratação, dividir isso por 5, que é a quantidade de anos da máquina de maior idade, né? A gente vai chegar aí nos R$6.200 da letra C, tá? Só que esse processo de raciocínio está um processo errado, tá, pessoal? No caso, o que a gente tem que fazer aqui? A gente teria que fazer o seguinte, ó. A primeira máquina é inversamente proporcional a 2, a segunda máquina é inversamente proporcional a 3, a terceira máquina é inversamente proporcional a 5. Isso aqui, né, se a gente fizer a soma, ó, A mais B mais C, né, a soma dessas proporções, né, isso aqui sobre 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 5, isso aqui vai ser igual a uma constante K, tudo bem? Então, esse é o processo que a gente utiliza normalmente, né, para a gente fazer uma proporção inversa, tudo bem? Então, quando a gente fizer esse cálculo, a gente vai achar que esse K ele vai valer 30 mil, tá? Aí a gente pega esse K e iguala as 3 frações aqui, ó. Essa fração, que é quando a gente vai achar aí o A igual a 15 mil, certo? Aí depois a gente iguala a essa fração, que é quando a gente vai achar aí o B igual a 10 mil, né? O valor que ela vai receber. E por último a gente iguala o K a essa fração, que é quando a gente vai achar aí que o C vai ser igual a R$6.000, que é a resposta correta da questão letra B. Tudo bem, pessoal? Então, como vocês veem, esse não é um raciocínio direto, tá? Ou seja, não basta a gente fazer uma proporção direta, tá? Não basta a gente fazer uma divisão direta, né? Para a gente achar o resultado. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que fazer um processo de cálculo. Não que essa forma de fazer fosse simplesmente uma proporção direta, tá, pessoal? Mas essa forma de fazer aqui, uma divisão direta, né? Não é a maneira correta de fazer a questão. Tranquilo, galera? Para vocês verem as demais questões, pessoal, top 1 a top 5, né? A gente preparou um material do Guia Definitivo da Matemática do Enem, né? Lá na parte 5 desse guia, existem lá os top 5 distratores, né? Em que a gente faz lá a explicação do que são os distratores e a gente explica aí algumas coisas sobre essas questões, alguns processos aí que a galera errou, para que vocês tenham bastante domínio aí de onde que a galera está errando e evitar os erros de vocês. Tranquilo, galera? Dando sequência à nossa aula, pessoal, nós vamos falar sobre o segundo tópico de hoje, que são as estratégias de prova para você conseguir mandar bem na prova, beleza? Eu vou começar falando das minhas estratégias, tá? Que eu recomendo para os meus alunos e eu recomendo também para vocês, porque são coisas que funcionam comigo e eu espero que funcionem também com vocês. Então, começando, pessoal, pelo primeiro tópico, o tópico sobre resolução de itens, né? E aí, quando eu vou fazer a prova do Enem, a primeira coisa que eu costumo identificar, que eu recomendo para os meus alunos e eu recomendo para vocês também, é que vocês identifiquem, primeiro, qual que é o tópico daquela questão. Ou seja, qual que é o conhecimento que aquela questão está cobrando. É análise combinatória? É grandezas proporcionais? São funções? O que é o tema daquela questão? Se é um tema de uma questão que eu tenho domínio, ou seja, que eu tenho uma aptidão maior do que outros,
eu costumo dar uma olhada na questão, tentar fazer aquela questão, para que eu possa já ter uma recompensa mental, né, se eu acertar aquela questão, tá? Se for um tema que eu não domino, ou que talvez seja um tema muito difícil da prova, às vezes uma análise combinatória, às vezes um logaritmo, questões que normalmente têm um desempenho muito abaixo na TRI, então eu pulo essas questões, tá? Então os itens mais difíceis, esse é uma segunda dica que eu dou para vocês, tá? Os itens mais difíceis da prova, pessoal, pulem essas questões, tá? Pratiquem o desapego dessas questões, tá? Façam os itens mais fáceis primeiro, tá? E no final vocês voltam e façam os itens mais difíceis. A gente deu um exemplo para vocês sobre a TRI, de que existe um candidato que acertou uma questão, que ficou com uma nota maior do que um candidato que acertou 19 questões. Olha só, por que que isso aconteceu? Porque esse candidato que acertou 19 questões, acertou com certeza algumas das questões mais difíceis da prova. Enquanto esse candidato que acertou uma questão só, com certeza ele acertou uma questão que seja uma das mais fáceis da prova, beleza? Então ele teve uma pontuação muito grande, tá? Então, as questões mais difíceis, né, a gente vai abordar um pouquinho melhor a TRI, elas têm uma pontuação menor. Então a minha recomendação para vocês é que vocês comecem pelas fáceis. Porque se vocês acertarem as questões mais fáceis e errarem só questões difíceis, com certeza vocês vão ter um bônus muito grande do ponto de vista da TRI. Tudo bem? Então eu recomendo que vocês pulem as questões difíceis e passem para as questões fáceis primeiro, tá? Isso não significa que você vai desistir das questões difíceis, tá, gente? Vocês façam primeiro as fáceis, depois vocês voltam nas difíceis aí, para vocês lapidarem, vocês conseguirem progredir e acertar essas questões, tá? Agora, identificou uma questão fácil. Vai começar a fazer a questão? Comece pelo comando, pessoal. Então, essa é uma outra dica para vocês, é uma dica muito forte, tá? É uma das coisas que é mais simples, né? Mas tem muita gente que começa pelo texto. E aí, quando você começa pelo comando, você já tem noção do que a questão quer que você identifique no texto. Então, quando você for ler o texto, você já vai saber onde é que você vai procurar as informações e quais são as informações que você precisa destacar. E aí vai uma próxima dica para vocês. Destaquem as informações, tá, mais relevantes para fazer aquela questão. É uma questão de porcentagem? Então, destaca as informações de porcentagem. Tá? É uma questão de funções? Destaca ali os parâmetros principais para você resolver aquela questão. É uma questão de análise combinatória? Destaca ali as características daquela combinação que você vai fazer. Para que quando você for fazer o cálculo, você consiga visualizar facilmente quais são as informações que você vai usar para desenvolver o seu raciocínio. Vixe, professor, comecei a fazer uma questão, eu achei que era fácil, mas cheguei no meio e eu travei. O que é que eu faço? Galera, pula a questão, não tem problema nenhum vocês chegarem no meio e travarem, tá? Isso acontece com todo mundo, tá? Então pulem para a próxima questão, façam uma questão fácil e depois vocês voltam nessa questão. Se vocês acharem que vai ser mais fácil vocês terminarem de resolver do que outra que você vai começar do zero, começa por essa. Se você achar que é melhor você começar uma outra do zero, vai para outra do zero. Mas deixa essa questão para o final, para que vocês tenham mais tempo de trabalhar. E se você não tiver tempo de trabalhar, se aquela questão for uma das mais difíceis da prova, você não vai ser tão prejudicado. Tudo bem? Então essa é uma outra dica aí para vocês otimizarem o desempenho de vocês. E isso funciona muito bem, pessoal, porque a gente tem um sistema no nosso cérebro que é um sistema irracional, tá? É um sistema límbico, né? Subconsciente. E à medida que a gente vai acertando questões, esse sistema ele se sente mais motivado a fazer as questões mais difíceis. Então é quando a gente tem melhores capacidades de concentração, é quando a gente tem melhores capacidades de recordação das matérias que a gente viu. Então normalmente quando você deixa as questões difíceis para o final, apesar de você estar cansado, você vai ficar muito mais concentrado para fazer aquelas questões. Então pode ser que você ative algum conhecimento que estava perdido ali no seu cérebro, né? Para que você faça a questão e acerte a questão. Então essa é uma dica infalível, pessoal. Pulem as mais difíceis e comecem pelas mais fáceis. Isso vai ajudar muito vocês, tá? Agora uma outra dica para vocês. Não façam isso só no dia da prova, pessoal. Comecem fazendo isso nos simulados, tá? Façam isso ao longo de todos os simulados aí do ano para que vocês possam se acostumar com essa estratégia e quando vocês chegarem na hora da prova, você não fique com aquele apego nas questões. Pula mesmo, pessoal, desapega, tá? E depois vocês voltam nas questões para vocês resolverem. Agora falando, pessoal, de um outro tópico, que é o tópico de concentração e resistência na hora da prova. Tá? Esse é um tópico que ele deve ser muito trabalhado ao longo de todo o ano. Por quê? A prova do Enem não é uma prova que mede só conhecimento, é uma prova que mede também resistência. Os textos, eles são muito grandes, tá? Os processos de cálculo, de leitura, de interpretação, eles são extensos. Então, é importante que a gente treine desde o início do ano para a gente ter resistência e fazer a prova muito bem.
tudo bem? Então, quais são coisas que eu adoto e eu costumo aconselhar isso para os alunos? Primeira delas, toda vez que eu vou começar a prova, eu faço uma meditação, tá? E não precisa ser aquela meditação que você fique naquela posição, com algum mantra, algum som, nada disso, gente. A meditação, ela consiste em você concentrar na respiração, concentrar no seu corpo e alinhar o corpo, a mente e a alma, tá? Então, eu faço 5 minutos de respiração, de olhos fechados, tendo total consciência do meu corpo, percebendo os meus sentidos, quais são os sons que estão acontecendo, será que está quente, será que está frio, será que eu estou sentindo os meus pés no chão, será que os braços na cadeira eu estou sentindo? Então eu vou alinhando o corpo, eu vou conseguindo acalmar, me concentro na respiração, conto respirações. Então todos esses processos são processos que costumam me deixar tranquilo, tá? Eu não faço isso só no início da prova. Então eu faço isso no início da prova, depois que eles fecham os portões, enquanto a gente está ali esperando receber o caderno, né? Eu faço isso também quando eu começo a sentir que eu estou muito desfocado, tá? Então, quando eu estou tendo que ler 3 ou 4 vezes o mesmo texto para compreender, quando eu não estou conseguindo continuar uma questão porque o meu cálculo não está conseguindo progredir por alguma desatenção, aí eu percebo que é hora de parar, é um sinal amarelo. Então eu paro, respiro, passo ali 5 minutos. São 5 minutos que a gente investe em fazer uma prova melhor, tá, gente? É lógico que você não vai fazer isso 20 vezes durante a prova, porque senão você vai perder muito tempo, tá? Mas eu faço isso 2 ou 3 vezes durante a prova quando eu sinto que é necessário, tudo bem? Então, isso me ajuda muito a voltar à concentração e conseguir continuar a questão com os melhores desempenhos possíveis, beleza? Você não precisa fazer isso na sala, tá? Você pode sair da sala, dar uma caminhada. Quando você achar que você está muito desfocado, você pode dar uma caminhada. Vai ao banheiro, toma um ar, respira, olha para o céu, escuta os passarinhos, tá? Eu sei que assim, parece que é uma perda de tempo, mas na realidade você está descansando o seu cérebro. É muito difícil você passar 5 horas, 5 horas e meia, concentrado, fazendo uma atividade só, tá? Então a minha recomendação é que vocês deem uma respirada, lógico, bebam água, vão no banheiro, em algum momento que seja estratégico para vocês. Esse momento, ele varia muito de pessoa para pessoa, tá? Então, pode ser que você precise disso no início da prova, pode ser que você precise disso no final, pode ser que você precise disso em nenhum momento, tá? Então, no simulado, pessoal, quando vocês forem fazer simulados ao longo do ano, né, testem o que é que funciona para vocês. Porque nada do que eu falar aqui é universal, tá? São coisas que funcionam para mim, são coisas que eu vejo funcionar com outras pessoas, mas pode ser que não funcione para você. Então, sobretudo, identifique quais são as coisas que acontecem melhor para você e busque praticar dessa forma essas atividades para que você tenha um melhor desempenho. E aí, nesse ano especificamente, pessoal, eu tenho uma dica adicional para vocês que vai ser muito importante. Testem fazer os simulados usando máscara, tá? Apesar disso ser uma coisa estranha, né? Você usar máscara dentro de casa, ou às vezes usar máscara em algum local que não seja um local que normalmente você usa máscara, né? Testem nos simulados aquele contexto que você vai ter na hora da prova, tudo bem? Então, na hora da prova, nesse ano especificamente, a gente vai ter que usar máscara, tá? Então, teste como é que você vai fazer com a máscara, tocou na máscara, tem que passar álcool gel, como é que você vai fazer para você beber água, como é que você vai fazer para você lanchar? Então, teste isso para que você tenha uma maior capacidade de resistência com a máscara, tá? Especialmente porque é difícil respirar com a máscara durante muito tempo, tá? Então, teste isso também, porque isso faz parte da prova, do contexto da prova nesse ano especificamente, beleza? Galera, então, sobretudo, essas são as coisas que funcionam para mim, tá? Eu espero que isso ajude vocês a vocês terem um melhor desempenho na prova, a vocês terem uma melhor resistência na prova e que ajude vocês não só na prova, mas nos simulados, para que vocês possam se conhecer melhor e identificar aquilo que funciona para vocês. Beleza? Eu vou chamar agora o professor Fred, ele vai dar mais algumas dicas de coisas que funcionam para ele ou coisas que ele já recomendou para os alunos e ele viu funcionarem, para que vocês consigam também ter aí o repertório de vocês e escolham as melhores práticas para vocês. Beleza, galera? Então, um abraço para vocês. Valeu, Lobo! Cara, o cara até meditar na hora da prova, ele medita. O cara é outro patamar, o Lobo é sensacional mesmo. E galera, olha só, eu vou passar então mais algumas estratégias, tá? Complementando algumas coisas que o professor Lobo já falou para vocês, reforçando outras porque elas são realmente muito importantes. E essas estratégias e dicas que eu vou passar para vocês são coisas que vão desde o pré-prova até o dia da prova, o momento mesmo da prova lá do Enem, beleza? E eu espero que elas sejam úteis para vocês, espero que vocês consigam aplicar isso nos simulados, enfim, para que vocês cheguem na hora da prova, lembrem dessas dicas, vocês consigam potencializar, né, o desempenho de vocês lá na hora da prova.
Então a primeira dica para vocês, e que é fundamental, e apesar de muita gente não fazer isso, é estabeleçam uma estratégia antes da prova e não durante a prova. Por que eu falo isso? Porque tem muito aluno que chega na hora da prova sem saber muito bem para onde ele vai correr e vai deixando a vida levar. Ele pega lá a prova e olha, dá uma passada. Ah, essa questão é bonitinha, ó, tem um Minecraft aqui, ó, eu vou começar por ela. E vai, começa por aquela questão. Não é assim que funciona. Se você quer ter um bom desempenho, e acredito que quem está aqui, né, quem se inscreveu para essa semana, né, quem está recebendo esses vídeos em primeira mão, são alunos que são dedicados e que querem potencializar o seu desempenho, então você tem que ter uma estratégia já muito bem definida. Então vou dar um exemplo para vocês lá da prova do mestrado Profimat, que foi o mestrado que eu fiz, da prova de acesso para esse mestrado. Eu, estudando as provas anteriores, eu percebi que os níveis das questões elas eram níveis bem gradativos. Começavam com questões tranquilas, ia dificultando, até que no final chegava nas questões discursivas. E só para vocês entenderem o formato da prova, era uma prova constituída de 35 questões objetivas de múltipla escolha, valendo 2 pontos cada, e 3 questões discursivas, valendo 10 pontos cada, totalizando 100 pontos. E no ano anterior, a menor nota do candidato aprovado na minha modalidade era, acho que foi 86 ou 88. Então, o que eu coloquei na minha cabeça? Eu coloquei, bom, para eu passar nessa prova, eu vou ter que tirar pelo menos 90. E tirar 90 implicava em eu poder errar no máximo uma questão discursiva. Então, pensa bem, o que eu já raciocinei logo de cara? Eu falei, cara, eu não posso começar a prova pelas questões discursivas. Porque se eu começar pela discursiva e tiver uma que eu dei uma travada ali que eu já não saiba resolver, eu tô lascado, o meu psicológico tá lascado pro restante da prova. Então, qual foi a minha estratégia? Eu vou fazer, das 35 questões, eu vou fazer as 20 primeiras objetivas, até porque, em tese, as 20 primeiras elas eram as mais tranquilas, pelo que tinha acontecido nos anos anteriores. E das 20 primeiras questões, elas valeriam 40 pontos. Depois desses 40 pontos, sobrariam 30 pontos de objetiva, 30 de discursiva. Quando chega nesse momento, eu penso, bom, então agora talvez valha a pena eu ir para as discursivas, porque eu já criei uma certa confiança na prova, porque eu esperava já ter resolvido algumas das mais fáceis. Chego na discursiva, faço, e se faltar tempo, as objetivas de múltipla escolha é mais fácil de eu poder chutar. A discursiva não tem como chutar, porque eu tenho que desenvolver um raciocínio. E essa minha estratégia ela deu tão certo que eu não só fui aprovado, como eu fui aprovado em primeiro lugar nesse mestrado, primeiro lugar nacional. Eu fui o único aluno naquele ano a gabaritar, né, a prova do Profimat. E, enfim, então deu tudo muito certo com essa minha estratégia. Inclusive, isso vai me levar a uma outra dica que eu vou falar para vocês já já, que é a respeito de marcações que eu fazia na prova de bola e triângulo, mas não vou pular etapas, vamos numa ordem legal aqui. Então essa é a minha primeira dica, é você estabelecer uma estratégia antes da prova. Fredão, mas onde que eu vou testar essas estratégias? Simulados, provas, né? Nos seus momentos de estudo, que você pegar para fazer uma prova antiga, por exemplo, lá no segundo dia, né, que é o dia da matemática e ciência da natureza, você já tem que estabelecer uma estratégia e ver se aquela estratégia está funcionando para você ou não. Então, por exemplo, digamos que na sua faculdade o peso da matemática lá no SISU é 1 e o peso da natureza é 4. Cara, se o peso da natureza é 4 e matemática é 1, você vai ter que focar um pouco mais na natureza. O seu desempenho tem que ser melhor em natureza. Então vale a pena você fazer a natureza com um pouco mais de cuidado, começar pela natureza e só depois ir para a matemática. Se os pesos são iguais e a matemática ela te permite notas mais altas, né, sempre pela TRI, então vale a pena você começar talvez pela matemática, ou pelo menos não deixar a matemática para o final, porque entra no segundo ponto. É fundamental que você comece por um conteúdo que você domine, porque isso vai te gerar uma segurança na hora da prova e vai fazer com que as coisas vão ficando mais tranquilas e você chegue em outras disciplinas que você talvez não domine tanto, mais seguro de que a prova está correndo bem. Se você começa por algo que você não domina e você já percebe que você não está conseguindo resolver, isso vai acabar sendo revertido até mesmo nas matérias que você domina. Então, é a pior coisa que você pode fazer é começar por uma matéria que você não domina só para ficar livre logo dela. Não façam isso. Comecem por aquilo que você domina lá na hora da prova. Se for a matemática, comece pela matemática. Se for a biologia, comece pela biologia. Beleza? Façam isso, vocês vão sentir uma baita diferença no desempenho de vocês já desde o primeiro simulado que vocês testarem isso daí. Bom, um outro ponto é você conhecer a prova que você está fazendo. A gente já falou disso. Nenhuma prova, nenhum simulado vai se parecer tanto com a própria prova do Enem do que as provas antigas do Enem. Então, conhecer o modelo de prova, conhecer os conteúdos que são mais frequentes, de que forma eles são cobrados, isso é fundamental.
E conhecer o modelo de prova também implica em você entender que no Enem, a prova, ela, como a gente já falou, ela não cobra só conteúdo. Você tem que ter um bom conteúdo, tem que ser ágil, tem que ser muito preciso, tem que estar muito focado na hora da prova e, enfim. Então, uma das principais características da prova do Enem, que é uma prova de proficiência, eu aprendi muito antes da prova do Enem. Em 2008/2009, eu morei na Austrália por alguns meses, quando eu estava na graduação, fiz um intercâmbio lá, e eu estava me preparando para uma prova de proficiência em língua inglesa, que é o IELTS. E lá, a professora batia muito na tecla de que você sempre tinha que começar a leitura da questão pelo comando, porque é o comando que vai te dizer o que você vai precisar de fato prestar atenção no texto base para poder responder a questão. Então, toda a questão do Enem ela é constituída de um texto base, né, uma parte inicial, seja uma notícia de jornal, seja lá o que for, um último parágrafo que a gente chama de comando ou enunciado e as alternativas. A ordem da leitura sempre tem que ser comando, dá uma olhada rápida nas alternativas, se for prova de linguagens, até olhando as alternativas, marque os principais verbos, substantivos, adjetivos, seja lá o que for, e só depois volte para o texto base. Por quê? Se você começa pelo texto base e depois você vai para o comando, a menos que você tenha uma super memória, o que poucos de nós temos, você vai ter que voltar para o texto base para pegar aquelas informações, porque você ainda não sabe o que vai ser cobrado com aquelas informações. Então, por que não começar pelo comando e só depois voltar para o texto base para aí sim você procurar as informações que são necessárias? Isso parece até meio óbvio, mas tem muita gente que não se policia com isso. Eu mesmo, quando estou fazendo a prova, por vezes eu esqueço de começar pelo comando. E sempre que eu esqueço, que eu percebo, opa, tem que começar pelo comando. Na próxima, eu começo pelo comando. Então, façam isso. Uma outra dica fundamental para que você não erre por desatenção, por bobagem lá na hora da prova, é você marcar as principais informações da prova. E eu, de fato, marco a minha prova inteira. Eu vou tentar deixar um vídeo aqui em algum lugar aqui da tela, provavelmente aqui nesse canto. Não sei, aqui nesse canto, não sei onde é que vai ficar. E eu vou passar esse vídeo para vocês verem um pouco da minha prova e como que a minha prova ela é literalmente toda marcada. Às vezes eu faço um retângulo nas informações principais, às vezes eu só sublinho, enfim. Mas a minha prova ela é totalmente marcada para que as informações principais não passem batidas. Especialmente as informações que estão no comando. Então, no comando tem algo que eu não posso esquecer, seja uma unidade de medida, seja um verbo, enfim. Eu anoto e deixo isso bem explícito para eu não errar por falta de atenção. Então, marquem a prova de vocês. Eu esse ano vou sentir muita falta disso, porque eu vou fazer o Enem digital, e no Enem digital provavelmente eu não vou poder ficar riscando lá a tela do computador. Então, vai ser uma das coisas que eu mais vou sentir falta, né, do caderno de prova, além de poder sair com o caderno de prova, já que eu tenho todos eles até hoje guardados aqui comigo com muito carinho. Eu não estava mentindo, eu realmente tenho todas as minhas provas guardadas com muito carinho. Bom, galera, uma outra dica fundamental é saibam pular questões. Não fiquem presos em questões por orgulho ou por achar que você é muito bom naquilo e que você tem que saber resolver. Um dos piores erros, isso é comprovado pela TRI, eu vou explicar para vocês duas coisas, né, que é, na verdade, uma coisa que aconteceu duas vezes, em 2017 e 2018, que se você faz a prova toda na ordem, provavelmente, se te faltar tempo no final da prova para você ler as questões do final, o seu desempenho vai ser muito prejudicado pela teoria de resposta ao item. O que eu fiz analisando os microdados em 2017 e 2018? Coincidentemente, eu pensei assim, eu vou comparar, né, o aluno que tirou 30 e um aluno que tirou 15, que acertou 30 itens e um outro que acertou 15. E eu peguei o aluno que tinha acertado 30 com a menor nota e o que tinha acertado 15 com a maior nota lá na teoria de resposta ao item. Coincidentemente, tanto em 2017 quanto em 2018, mas acho que em 2017 as notas ficaram ainda mais próximas, o cara que acertou 30, que tirou a nota mais baixa, ele ficou tipo com 720 alguma coisa, e o indivíduo que com 15 acertos ficou com a nota mais alta, ficou com 702, alguma coisa assim. Ou seja, com 15 e com 30 acertos, dependendo da sua teoria de resposta ao item, você pode ter praticamente a mesma nota. Mas o mais curioso aconteceu depois. Eu peguei esse candidato com 30 acertos e menor nota e eu observei o padrão de resposta dele dentro da cor da prova dele. Então eu ordenei aquele padrão de resposta daquele candidato em erros e acertos na sequência da prova dele, porque isso tem como saber pelos microdados. Eu tenho como saber, se você me passar as suas notas, por exemplo, se você me falar, Fred, não, eu tirei tanto em natureza, tanto em matemática, tanto em redação, né? Eu consigo te dizer provavelmente até o estado em que você fez a prova. E te digo a cor da sua prova, enfim, tem como fazer isso pelos microdados. Então, eu peguei lá a sequência de resposta desse candidato que tinha acertado 30 itens e que teve a nota mais baixa dentre todos os candidatos com 30 acertos,
E o que aconteceu com esse candidato lá em 2017? Dos 30 primeiros itens, ele acertou acho que 29. E dos 15 últimos, ele só acertou 1 e errou outros 14. Ah, Fredão, mas será que a prova no final não era mais difícil, a prova dele, do que no início e no meio? Isso não pode acontecer, primeiro, porque tem que ser uma prova que não pode ser tipo gradativo o nível de dificuldade, tem que ter os itens bem distribuídos. E pelos percentuais de acerto, seja no Brasil, seja em colégios específicos, como eu expliquei lá no Guia Definitivo da Matemática do Enem, tinham várias questões fáceis no final da prova. Então, a TRI vai entender que, pô, tem alguma coisa incoerente com o padrão de resposta daquele candidato. Mas, na verdade, não é incoerente, é porque, com certeza, a única explicação possível para isso é que faltou tempo. É impossível que um candidato das 30 primeiras tenha acertado 29 por sorte ou algo do tipo, sendo que ele tinha algumas das mais difíceis da prova, e de repente, no final da prova, com, sei lá, 15 questões, ele tenha errado 4 ou 5 que eram muito fáceis. É pouquíssimo provável que isso tenha acontecido. Ah, Fredão, mas foi sorte, tu pegou ao acaso 15, 30 em 2017, isso aconteceu. Não. Em 2018, analisando os microdados, aconteceu a mesma coisa. O candidato com 30 acertos e a menor nota para 30 acertos das 30 primeiras questões da prova dele. Ele tinha acertado acho que 27 ou 28 e depois das outras 15 últimas ele tinha acertado tipo 3, algo por aí. Então, eu não cheguei a testar para os microdados de 2019, porque a gente está fazendo muita coisa no Mente Matemática ultimamente, não tive tempo para fazer isso ainda, mas é uma das maiores curiosidades que eu tenho é saber se isso também acontecer em 2019. Quando eu souber, eu volto aqui para poder contar para vocês com certeza. Então, saibam pular questões, galera. É fundamental você não ficar preso em questões por 10, 15, 20 minutos na hora da prova, porque isso pode prejudicar e muito não só a sua quantidade de acertos, mas também a sua TRI, beleza? Uma outra dica é quanto a você marcar na prova bolas e retângulos. É uma estratégia que eu uso há muito tempo, desde quando eu fiz prova para o Colégio Militar, lá no final do meu ensino fundamental. E qual que é a ideia dessa minha estratégia? A bola é quando eu tenho certeza da marcação de um determinado item. E o triângulo é quando eu tenho alguma dúvida a respeito da marcação daquele item. Por que eu faço isso? Porque eu tenho uma informação visual rápida de, chegando no final da prova, se tem alguns itens que eu fiquei ali meio inseguro e eu quero revisar alguns deles, é só eu buscar aqueles que estão marcados com o triângulo e eu não vou esquecer de revisá-los. Isso aconteceu ano passado, por exemplo, na questão do cilindro, que eu até acho que marquei uma bola na questão do cilindro, mas eu quase errei, mas eu percebi logo na hora. Só que na mesma página da questão do cilindro tinha a questão do pistão. E a do pistão eu fiquei meio assim, porque era muito complicado, muito conteudista, e eu marquei um triângulo, e faltando acho que 20 minutos para acabar a prova, eu voltei nela para poder revisar, e eu percebi um erro, que é um erro bizarro, assim, eu como professor não poderia cometer esse erro. Mas o seno de 30 graus, acho que era isso que tinha que usar lá, igual a meio, ele não acontece só no primeiro quadrante, ele acontece no primeiro e no segundo. E aí lá no meio da resolução, na prece, como já estava no final da prova, eu já estava um pouco mais cansado, né? Porque na minha prova, acho que essa era a questão 177 ou 178, eu acabei considerando que o seno igual a 30 só estava no primeiro quadrante. E aí dei tipo 2 voltas mais um pouquinho, enfim. Eu só percebi aquele meu erro por conta daquela marcação do triângulo. E isso também aconteceu naquele mestrado que eu falei para vocês, na prova de acesso para o mestrado. 2 questões que eu quase errei lá, eu só acertei porque eu tinha marcado um triângulo, no final da prova eu revisei e eu percebi que eu tinha errado. Então é uma estratégia que eu gosto muito lá na hora da prova, né? Óbvio, uma prova como a Enem poucas vezes vai te sobrar tempo para poder revisar. Mas é importante que você faça essa marcação, porque se te sobrar algum tempinho para poder revisar, você vai saber quais, né, que você deve revisar lá na hora da prova. E um outro ponto, e agora sim a gente está chegando quase no final do vídeo, uma coisa que eu gosto muito de fazer na hora da prova é anotar o meu rendimento a cada 30 minutos. Como é que eu faço isso? Quando eu vejo que o fiscal está tirando o papelzinho, né, na hora da prova do Enem, eu paro e olho rapidamente quantas questões eu já fiz até aquele momento. Então, na matemática no ano passado, eu tinha estabelecido uma estratégia de fazer as 30 primeiras da matemática, depois fazer 15 de natureza, voltar para matemática, depois voltar para mais 15 de natureza, depois eu revisava matemática e terminava a natureza. Só que, por que eu tinha pensado nisso? Porque nos últimos anos eu tinha tirado, né? Ano passado eu gabaritei a prova, em 2019, 2018, 17 e 16 eu acertei 44 dos 45. E em 2 dessas 3 provas eu errei questões que estavam mais no final e que eram fáceis na hora da prova. Então, assim, na verdade não eram fáceis, mas enfim, não eram das mais difíceis da prova. Eram intermediárias para difíceis. E provavelmente eu associei que o meu erro tinha acontecido ao fato de eu estar cansado na matemática, porque até então eu fazia a prova da matemática inteira,
E eu resolvi fazer então 30, dar uma mudada de ares lá para ciência da natureza e voltar para matemática. Só que no ano passado, à medida que eu fui anotando a cada 30 minutos, eu percebi que eu estava num ritmo muito bom, porque eu percebi que eu estava conseguindo manter 10 questões a cada 30 minutos, que é o esperado da gente na prova, que você faça uma questão em média a cada 3 minutos. Como eu percebi que eu estava num ritmo bom, eu estava empolgado com a prova, estava me sentindo bem com a prova, eu acabei estendendo aquilo, quase deu errado com a questão do pistão que eu acabei de comentar né, com vocês, mas, enfim, depois eu identifiquei o meu erro, enfim, acabou dando tudo certo. Então, essa é uma estratégia que eu gosto em simulados e tal, para você ver se chegou a algum ponto em que você está perdendo o rendimento e que vale a pena você mudar. A minha recomendação mais geral para os alunos é nunca fazer um bloco inteiro para só passar para o outro. Comece pelo bloco que você tem mais aptidão, depois vá para o outro bloco, volte e volte. Acho que pelo menos 2 vezes em cada bloco é razoável. Tipo, faz 25 de natureza, 25 da matemática, 20 natureza, 20 matemática. Talvez seja uma boa estratégia. Tá? Não recomendo muito que você fique preso o tempo inteiro num bloco para só depois passar para o outro. Isso pode ser péssimo pela teoria de resposta ao item. Uma outra dica está associada àquela dica que o Lobo deu, né, da meditação. Eu não chego a meditar na hora da prova, né? Eu não conheço muito a respeito de meditação, mas o que eu costumo fazer é concentrar na minha respiração. Quando eu vejo que as letras estão embaralhando, que eu estou deixando de interpretar corretamente as questões, eu paro completamente por 1 minuto e a minha pala é ficar pensando em branco. Eu fico pensando em branco, 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 branco. E fico olhando para a parede assim e concentro na minha respiração. Dizem que quando você concentra na respiração e oxigena melhor o cérebro, isso te ajuda na sua capacidade de concentração. Aí entra um outro critério, que é você também beber bastante água durante a prova, também ajuda você a se manter hidratado lá na hora da prova. E depois desse 1 minuto e pouco, que eu fico assim, ou que eu vou no banheiro, dou uma respirada e tal, eu volto e, óbvio, nem sempre a minha concentração vai ser igual no começo da prova, mas ela sempre fica muito próxima. Eu consigo manter um nível de concentração muito alto do início ao final da prova, por meio dessa estratégia. É igual o livro, às vezes a gente está lendo um livro, aí de repente o personagem principal morreu e você nem lembra que ele estava em perigo, assim, você, ops, aí você volta uma página, volta 2, volta 3, volta 4, aí você olha, ah, tá, aqui eu lembro, né, que no meio do livro começou a tocar sua música preferida na sua cabeça, você começou a viajar. Isso acontece na prova do Enem também, você perde a sua capacidade de concentração em alguns momentos. Nesse momento é importante que você pare, dê uma respirada, dê uma descansada, vai tomar uma água e tal, depois volte para que você volte a ter um foco maior na prova. Se você acha que isso é perda de tempo, perder tempo é você ter que ler 3 ou 4 vezes tipo, a mesma questão, né, numa hora da prova e você faz isso para 5, 10, 15 questões. Isso é perder tempo. Tá? A questão da respiração, de você dar uma descansada rápida durante a prova, desde que isso não se estenda demais, é com certeza um grande ganho para você. Penúltima dica, leve 45 castanhas, porque para cada acerto que você tiver na matemática, né? Ou seja, leve 90 então no segundo dia, para cada acerto você vai e come uma castanha. Pode parecer brincadeira, mas eu tenho essa pala. É tipo uma parada de um mecanismo, acho que o Lobo até comentou isso no vídeo dele, de um mecanismo de recompensa. Quando eu faço questões, eu falei brincando, eu não levo 45, tá, galera? Eu não fico contando, não. Mas quando eu vou lá para a prova, eu faço uma questão tipo, que é muito complicada e tal, eu tenho meio que um mecanismo de recompensa que são as castanhas. Eu vou e como umas 3 castanhas ali, castanha de caju, e fechou, assim. Para mim é o meu, tipo, me sinto meio que ratinho de laboratório, assim, sabe? Tipo, então aqui, você foi premiado agora, mas funciona bem para mim e aquilo vai me mantendo motivado durante a prova, né? Ter esses pequenos mecanismos de recompensa. Uma última dica, exclusiva desse ano, né, de 2020/2021, que é quando vocês vão fazer a prova. O Lobo também já comentou um pouco a respeito disso, eu vou reforçar. Façam treinos com máscara, tá? Quando você estiver fazendo simulados, é importante, já que você vai ter que usar máscara lá na hora da prova, que você se acostume com a respiração, com o incômodo de ter a máscara ali durante aquele tempo. Então pode parecer besteira, mas todos esses detalhes, quando você reproduz antes da prova, a prova fica muito mais tranquila e você tem muito menos problema lá para fazer a sua prova e para maximizar o seu potencial lá no dia de prova. Beleza? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem muita informação, muita coisa que vocês podem utilizar para poder maximizar o potencial de vocês e melhorarem o desempenho de vocês lá na prova. Então, espero que vocês de verdade tenham gostado e a gente se encontra no próximo vídeo dessa sequência do Decifrando a Matemática do Enem. Valeu! Se você gostou, deixa aqui teu like, deixa teu comentário aqui no vídeo e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um abraço!